Rússia e Ucrânia, uma guerra que já dura há mais de 4 anos e que, longe de parar, continua tendo de fato confrontos e denúncias muito fortes de ambos os lados. Por exemplo, a Rússia denunciou agora ataques com drones ucranianos na região de Moscou. Ontem, inclusive, também mostramos imagens de como havia prédios em chamas e, sobretudo, também um ataque em refinarias. Agora, a Rússia denunciou um ataque massivo contra a estação de transporte da usina nuclear de Zaporizhia. Isso foi denunciado pelas autoridades russas ainda no dia de hoje. Elas afirmam que houve 14 ataques com drones ucranianos contra a estação de transporte da usina nuclear que ocupam na região ucraniana de Zaporizhia. Sim, lembrem-se de que Zaporizhia é, dentro de tudo, eu diria, da Europa, a maior usina nuclear e fica em território ucraniano. Ela estava sendo controlada pelo governo da Ucrânia, mas desde o início da guerra, quem a controla são os russos. E o presidente ou o secretário-geral da Organização de Energia Nuclear. Não é a primeira vez que essa usina acaba sendo atacada. Quando também bombardearam parte da cúpula de Zaporizhia, disseram que felizmente não houve um dano estrutural realmente muito significativo que possa vir a gerar uma situação de radiação ou de radioatividade na região. Porque também do lado ucraniano, Kiev acusa Moscou de um ataque a 2 navios no Mar Negro. Como vocês veem, isso também tem coisas parecidas com o que acontece entre o Irã e os Estados Unidos. Eles se acusam de um lado e do outro de violar o cessar-fogo. Isso tem acontecido durante as últimas semanas. Bem, de Kiev dizem que Moscou atacou 2 navios no Mar Negro, o que deixou um morto e 5 feridos, e disseram que isso é uma prova de que a Rússia está travando uma guerra contra a liberdade de navegação, contra o comércio internacional e a segurança alimentar global. Isso foi dito, obviamente, por um ucraniano, Olevsky Kuleva, ou seja, eles se acusam mutuamente, se denunciam mutuamente. Agora, há pouco, estávamos dizendo que, a partir de Moscou, acusaram a Ucrânia de atacar uma região ucraniana considerada preocupante para a Rússia, que fica ali em Zaporizhia, na usina nuclear. Então, uma situação bem tensa, uma guerra que tinha ficado um pouco de lado por causa do que estava acontecendo no Irã com os Estados Unidos e Israel, mas que infelizmente volta a elevar as tensões. E que, além disso, Santiago, virou uma guerra de desgaste, porque já estamos há 4 anos em que também não vemos. 4 anos e meio, você tem razão. Onde não vemos avanços realmente tão significativos por parte do exército russo, como vimos lá no começo, digamos, e também não vemos uma situação em que exista, de fato, a intenção de chegar a um acordo de cessar fogo. Você me deixa te contar uma coisa que é muito importante e vai nos ajudar a entender o que pode vir a acontecer daqui para frente? Nesta última cúpula do G, em que estava inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Zelensky também esteve. Zelensky se reuniu com muitos líderes da União Europeia e sua visita não foi em vão, porque a partir dessa reunião que já vinha sendo articulada, o trabalho vinha desde muito tempo atrás, a Ucrânia conseguiu receber por parte da União Europeia este pacote de 90 mil milhões de euros que havia sido aprovado pela União Europeia para cobrir aproximadamente, escutem bem, 2/3 das necessidades orçamentárias da Ucrânia durante 2026 e 2027. Bem, a propósito disso, deixe-me dizer que os Países Baixos também anunciaram um novo pacote de ajuda de 500 milhões de euros em armamentos destinado à Ucrânia. As autoridades dos Países Baixos anunciaram hoje, sexta-feira, outro pacote de ajuda avaliado em 500 milhões de euros destinado ao fornecimento de armamento à Ucrânia. O primeiro-ministro neerlandês, Rob Jetten, confirmou que a decisão foi tomada nesta mesma semana e que as ajudas têm como destinatárias as Forças Armadas Ucranianas, conforme explicou no âmbito da cúpula do Conselho Europeu em Bruxelas. Então, ele também indicou que a Europa deve mostrar ambição e ser economicamente muito forte, militarmente resiliente e politicamente bastante decisiva. Essas são declarações do primeiro-ministro neerlandês, que anunciou ainda mais ajuda para a Ucrânia. Bom, e não apenas isso, o Zelensky também obteve, nesta mesma cúpula do G, ele queria ter uma reunião bilateral com Donald Trump, não conseguiu. Houve alguns encontros ali nos corredores, mas não conseguiu a reunião em privado que ele buscava. Isso por si só já é um dado, que Donald Trump prefira não falar com Zelensky já é um dado. Quem falou foi a União Europeia, mas, como estávamos dizendo agora há pouco, aprovou esse pacote de 90 bilhões, que é um monte de dinheiro. Eu pensava no valor, é enorme.
é realmente muito grande. E isso dá ao Zelensky a capacidade de continuar bombardeando de forma bem mais intensa. Mas não só isso. Nesta cúpula do G, ele também obteve o compromisso de ampliar ainda mais a entrega de sistemas de defesa aérea, de interceptadores e de armamento de longo alcance, tudo isso voltado para a defesa ucraniana. E a União Europeia pediu aos demais membros do G que financiem este terço restante das necessidades da Ucrânia. Eu te disse, com os 90 bilhões de dólares poderia ser financiado ou, digamos, destinado a 2/3, digamos, do que seria o orçamento dela para 2026 e 2027. Bom, a União Europeia está pedindo que se termine de completar esta ajuda para viabilizar o financiamento do terço restante das necessidades da Ucrânia. Uma reflexão em meio a tanta informação, como se destinam quantias enormes de dinheiro para a guerra, para o armamento e demais coisas, todas as coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro. Por isso, é muito, muito difícil para os líderes europeus explicar isso a cada um de seus cidadãos. Bom, falando dos líderes europeus, conto também que eles mostraram, escuta isso, posições divididas sobre a conveniência de abrir canais de comunicação com a Rússia, ou seja, isso visando eventuais negociações de paz por este conflito. Isso acabou gerando um debate depois que o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ele afirmou isso publicamente, a necessidade de que a União Europeia precisa estar preparada para o caso de ser necessário estabelecer contato com Moscou. E na verdade não é ilógico, não, da perspectiva da Europa, abrir um canal de diálogo com a Rússia para tentar pôr fim a este conflito, porque senão, até quando vai durar? Até quando vai durar? É isso mesmo que eu estava dizendo. Você sabe quem disse palavras muito certas sobre isso? Lula. Lula, em um determinado momento, estou te falando de aproximadamente 2 meses atrás, disse: o que está acontecendo com as Nações Unidas, que não emite uma carta dizendo que a guerra entre Rússia e Ucrânia já terminou? O que está acontecendo aqui? Por que eles vão continuar em guerra? Até quando? Vou te contar mais uma coisa. Há pouco, nós estávamos falando sobre o que o Zelensky conseguiu na cúpula do G, mas preste atenção, porque as próximas eleições importantes na Rússia vão acontecer ainda este ano. Em setembro de 2026 serão renovados os 450 deputados da Câmara Baixa. Ou seja, para Vladimir Putin pode haver aqui um certo incentivo para observar como essa situação vai se definir, porque também há muitos russos que já estão bem cansados disso. Sobretudo se houver ataques em Moscou, imagine que Moscou é uma das áreas mais intensamente vigiadas da Rússia, e já houve ataques que provocaram incêndios e outras situações na região de Moscou. Então, é muito verdade o que você diz. Para Kiev, será muito importante conseguir que esses drones possam de fato alcançar e atingir cidades importantes da Rússia para pressionar Vladimir Putin a, ou se sentar para negociar, ou então alguma coisa vai ter que acontecer. A imagem de Vladimir Putin não é de todo ruim, apesar da guerra, como poderíamos dizer a de Zelensky. A de Zelensky está muito em baixa, mas o presidente russo não pode se arriscar nestas próximas eleições com nada que faça abalar, sobretudo, todo o seu poder dentro da Rússia. Você falou de eleições na Rússia. É sempre bom lembrar que Zelensky também já cumpriu seu mandato e que continua no poder ou continua à frente da Ucrânia, justamente porque está em guerra, mas em algum momento também vai ter que convocar eleições. E os próprios ucranianos já estão pedindo eleições. A maioria dos ucranianos também não concorda com esta guerra, porque são os primeiros a sofrer com tudo. As perdas econômicas, as perdas de vidas, a perda de território e nem se fala da instabilidade política e financeira. A Ucrânia ficou fragmentada em 1000 pedaços mesmo. Mais de 4 anos de guerra e, infelizmente, os combates continuam.